Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo aqui num tema, olha, universal, mas com uma abordagem teológica bem específica que veio para a gente numa meditação e num roteiro de estudo. A ideia é falar sobre as dimensões do pecado, mas ir além daquela coisa mais óbvia, sabe? Das grandes falhas morais que a gente logo pensa. O material que a gente recebeu sugere uma visão assim bem mais ampla. O pecado estaria não só no que a gente faz de errado, mas, olha só, no bem que a gente deixa de fazer e também nos pensamentos, né? E até no que a gente fala todo dia. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desembrulhar essas camadas, explorar como as fontes que nos passaram apresentam isso. Exato. E a perspectiva que esses textos trazem, ela encara o pecado não só como, sei lá, um erro humano, uma fraqueza, mas como algo mais fundamental, sabe? Uma rebelião mesmo, uma afronta direta a Deus, dentro dessa visão de mundo. E é interessante que, logo de cara, uma das fontes já solta um alerta, né? Citando a Bíblia, lá em 1 Coríntios, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Isso já dá o tom, né? Mostra que, para essa visão, a coisa é complexa, requer atenção constante, não dá para confiar só em si mesmo. Certo, essa advertência sobre a autoconfiança já prepara o terreno para a complexidade. Vamos então começar pela primeira distinção importante que os textos fazem, e que, nossa, já expandiu muito a ideia comum. É a diferença entre pecar por comissão e por omissão. Isso! Comissão é o mais fácil de entender, né? Fazer algo que, para essa visão, é errado. Agora, a omissão, essa é que pega. Deixar de fazer o bem. Uma das fontes vai direto ao ponto, citando Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso peca. E os exemplos que os materiais trazem são bem fortes. Saber que devia ajudar alguém necessitado e escolher não fazer nada. Sim, ou ter a chance de perdoar, né? E preferir guardar o rancor. Exatamente. Ou então saber de algo importante, uma verdade que podia corrigir uma injustiça, talvez, e ficar quieto. Por conveniência ou medo, isso realmente alarga muito o campo da nossa responsabilidade moral, você não acha? Sem dúvida. E o que eu achei particularmente interessante aí foi o conceito que eles exploram de espiritualidade passiva. A descrição que fazem é de pessoas que se sentem seguras, talvez até se achem justas, porque, bom, elas evitam os erros mais óbvios, né? Não roubam, não cometem adultério, essas coisas. Aquela lista básica, digamos assim. Isso. Só que, segundo a análise das fontes, essas pessoas ficam passivas diante da injustiça que vem, da necessidade clara de alguém do lado. Ou até mesmo em relação ao que, dentro da própria fé delas, elas percebem como um chamado, uma missão de Deus e não fazem nada. Essa espiritualidade passiva, os textos dão alguma pista do porquê isso seria considerado tão problemático? É a complacência. A falta de ação sendo, no fundo, uma ação em si. Olha, a argumentação que está nos textos sugere que, nessa ótica divina que eles apresentam, essa omissão consciente, tipo, saber o que é certo e escolher não fazer, pode ser vista como tão grave ou até mais que um ato errado. A lógica por trás parece ser que a omissão pode esconder uma indiferença profunda, sabe? Um egoísmo mais sutil. Ou até uma negação da responsabilidade que vem com o conhecimento, com a capacidade de agir. Entendi. É como se a falta de ação, nesse contexto, fosse uma forma de ser cúmplice, talvez. Ou de falhar em viver os princípios que a pessoa diz acreditar. Não é só evitar o mal, mas se engajar ativamente em fazer o bem. Entende? É isso que essa perspectiva pede. Isso leva a gente a pensar numa coisa meio incômoda, né? Aquela justificativa tão comum, mas eu não fiz nada de errado. Ela perde bastante força se a gente confronta com essa ideia do pecado por omissão. Os textos parecem focar muito na responsabilidade que vem junto com o discernimento do certo e errado. Exato. Saber o que é bom e não fazer seria então uma falha moral central para eles. Exato. A ênfase está na ação consciente. Não é culpar pelo que não se sabe ou não se pode fazer, né? Mas sim pela escolha de não agir quando se sabe e se pode.
É um chamado forte à coerência entre o que se sabe, o que se crê e o que se faz. Ok. Essa dimensão da omissão já é bem desafiadora, mas os textos vão além. Eles introduzem outra camada, a distinção entre pecados públicos e pecados ocultos. Aí a análise mergulha fundo na esfera íntima, sabe? No que acontece por trás da fachada. Sim, essa parte é bem introspectiva. Os materiais colocam lado a lado os escândalos que viram notícia, corrupção, violência clara, grandes fraudes e aquilo que fica escondido. O foco vai para o que acontece no celular, na mente, nos desejos secretos, nas intenções que ninguém vê. Uhum. Uma das fontes até cita o Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. A provocação é forte, né? Imagina se cada pensamento secreto, cada desejo escondido fosse projetado num telão para todo mundo ver. A ideia é confrontar a imagem externa com a realidade interna. E a análise que as fontes desenvolvem a partir daí é crucial. Ela cria uma tensão, sabe? Entre a nossa preocupação com a reputação, com o que os outros pensam, e a consciência da onisciência divina. Ou seja, a crença fundamental nessa teologia de que Deus vê tudo, conhece tudo, inclusive os pensamentos e intenções mais secretos. É verdade. Os textos usam uma metáfora bem forte. Pecados ocultos que corroem a alma silenciosamente. Mesmo que por fora a pessoa pareça super respeitável, correta. Corroem a alma silenciosamente. Isso sugere um dano interno que acontece mesmo que ninguém perceba por fora. Mas por que essa ênfase tão grande no oculto? A preocupação maior não deveria ser com os atos que afetam os outros diretamente? Olha, do ponto de vista que os textos apresentam, a preocupação é dupla. Claro que os atos externos importam, e muito, mas a raiz do problema frequentemente estaria nesse nível interno, no oculto. A ideia parece ser que o pecado não confessado, mesmo que não vire um ato público, ele cria uma separação, um bloqueio na relação com Deus. E potencialmente vai envenenando o caráter da pessoa por dentro. Entendo. Eles até invocam a passagem de Hebreus que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A prestação de contas final, nessa visão, seria sobre tudo, entende? Sobre o ser inteiro, não só sobre a fachada que a gente mostra. E os textos, eles exploram o porquê das pessoas manterem esses pecados escondidos. A meditação ou o roteiro dão alguma pista sobre essas motivações, segundo a análise deles? Sim, eles levantam algumas possibilidades. O orgulho é uma delas, né? A dificuldade de admitir a própria falha, mesmo que só para si mesmo ou para Deus. Uhum. A vergonha também aparece. Tanto a vergonha social, o medo do que os outros iriam pensar, quanto uma vergonha mais interna, profunda. E talvez o ponto mais central na argumentação deles seja uma possível falta de arrependimento genuíno. Como assim? Quer dizer, a pessoa pode até reconhecer que aquilo é errado internamente, mas não ter o desejo real de abandonar, sabe? Talvez porque encontra algum tipo de prazer naquilo, ou algum benefício. Então, essa dificuldade em confessar e abandonar o que está oculto seria, na verdade, um sintoma de um problema mais fundo, lá no coração, na vontade mesmo. Entendi. É uma análise que foca bastante na interioridade, né? E isso já nos leva direto para a terceira dimensão que os materiais exploram. E essa conecta o mundo interior com o exterior de um jeito bem explícito. A progressão do pecado. Começa no pensamento, vai para a palavra e finalmente chega na ação. Isso, essa conexão é fundamental para eles. O exemplo que eles usam, e é um exemplo bem forte, tirado de Mateus, a afirmação de que só olhar para uma mulher com intenção impura já seria como cometer adultério no coração. É pesado, né? Muito. A argumentação central ali é que a semente do ato já está na intenção, no pensamento deliberado. Isso meio que desmonta qualquer tentativa de se justificar dizendo: ah, mas eu não fiz nada fisicamente. Exato. A perspectiva que eles trazem é: mãos limpas não adiantam nada se o coração está, segundo essa visão, contaminado pela intenção errada. Exatamente. E essa linha de raciocínio
se estende de forma muito clara, muito enfática, para as palavras. Os textos dão bastante atenção a como a linguagem pode ser um veículo para o pecado. Mencionam especificamente a fofoca, a murmuração, sabe, aquela queixa constante e ressentida, a malícia, a ironia usada para ferir, o julgamento apressado. Coisas que às vezes a gente nem considera tão graves, né? Pois é, mas não são vistas só como deslizes sociais, sabe? São vistas como manifestações externas de um problema interno. E como eles fazem essa ligação da palavra com o pensamento, com o coração? Qual é a lógica que eles apresentam? A conexão é bem direta. Eles usam outra citação bíblica, também de Mateus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Ah, essa é clássica. Sim, a ideia é simples e direta. O que sai da boca é um reflexo do que está transbordando por dentro. Se as palavras de alguém são sempre negativas, críticas, destrutivas ou enganosas, a análise que os textos propõem é que isso não é por acaso. Seria um sintoma de que o coração, que aqui é entendido como o centro dos pensamentos, desejos, vontades, já estaria dominado por sentimentos como amargura, inveja, ressentimento, maldade. As palavras seriam só a ponta do iceberg, entende? Revelando a condição que está por baixo. Então, para essa visão, não existe pensamento inofensivo, se a intenção por trás é ruim, nem palavrinha sem importância, se ela carrega veneno. A responsabilidade começa bem antes da ação concreta. Precisamente. O foco está na origem. O pensamento molda a intenção busca se expressar na palavra, e a palavra pode vir antes ou junto com a ação. Tentar controlar só a ação final seria como podar os galhos de uma erva daninha sem arrancar a raiz lá embaixo. Boa analogia. A perspectiva dos textos é que a transformação de verdade precisa acontecer lá no nível do coração, dos pensamentos, das intenções. Ok, exploramos então essas 3 dimensões: comissão e omissão, público e oculto, pensamento, palavra e ação. Tentando juntar todas essas peças agora. Qual seria a mensagem central que sai desses materiais? O que essa análise tão multifacetada do pecado quer comunicar, na visão deles? Olha, juntando os fios, a mensagem principal parece ser que o pecado, dentro dessa compreensão teológica específica que a gente está vendo, é algo muito mais permeável, sabe? Mais profundo do que a gente geralmente considera. Ele não estaria só nos grandes atos de transgressão, mas se infiltraria nas sutilezas do dia a dia. Como assim? Na omissão que se disfarça de neutralidade, sabe? Nos segredos guardados a 7 chaves dentro da gente, nos pensamentos que a gente julga inofensivos porque não viraram atos, e nas palavras que a gente às vezes minimiza, né? Chama de desabafo ou opinião sincera, mas que no fundo podem carregar muita destruição. E diante dessa constatação, que parece bem desafiadora, talvez até um pouco paralisante, né? Qual é a conclusão, o caminho que os textos apontam? É só um chamado para a gente se esforçar mais moralmente, para ficar vigiando o tempo todo, numa coisa talvez até exaustiva? Curiosamente, não é bem por aí. Embora a necessidade de vigilância, de responsabilidade, seja sim enfatizada, a conclusão que os materiais apresentam não aponta primeiro para a autoconfiança, sabe? Ou para a nossa capacidade de nos corrigirmos só pelo nosso esforço. Pelo contrário, a ênfase maior recai na necessidade de reconhecer essa realidade, essa natureza profunda e penetrante do pecado, tanto interno quanto externo. Reconhecer primeiro. Isso. E a partir desse reconhecimento, o caminho que eles indicam é buscar um arrependimento considerado genuíno, que não seria só tristeza pelo erro, mas uma decisão de mudar e, crucialmente, depender de uma força externa, no caso, Deus, para investigar e purificar o coração. Depender de Deus para sondar o coração. Como isso é descrito mais ou menos? A referência-chave que eles usam para resumir essa ideia é o Salmo 139, aqueles versículos finais. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso resume a postura que eles propõem, uma abertura
para que a própria divindade revele as áreas ocultas, problemáticas e guie a pessoa para fora delas. E dentro dessa visão cristã específica das fontes, a figura de Cristo e o evento da cruz são apresentados como ponto central, o lugar onde o perdão para essas falhas todas, passadas, presentes, ocultas, de omissão, tudo isso se torna acessível e onde a força para a transformação interior é oferecida. Entendi. A solução para eles não estaria no esforço humano isolado, mas nessa dinâmica. Reconhecer, se arrepender e depender dessa ajuda divina. Entendi. Então, a análise detalhada dessas dimensões do pecado serve não para gerar desespero, mas para levar essa busca para uma solução que, segundo os textos, está fora do próprio indivíduo. Essa parece ser a trajetória do argumento que as fontes que a gente analisou apresentam. A profundidade do problema apontaria para a necessidade de uma solução igualmente profunda. Exploramos hoje, então, com base nesses materiais específicos, uma meditação e um roteiro de estudo, uma visão teológica bem particular sobre as múltiplas faces do pecado. Vimos a ação errada e a omissão do bem, os segredos que corroem por dentro versus os atos públicos e a origem de tudo nos pensamentos e palavras que, para essa perspectiva, inevitavelmente levam às ações. É uma visão que, sem dúvida, desafia qualquer análise mais superficial do comportamento humano e das intenções por trás dele. De fato, e talvez uma reflexão final que essa análise profunda suscita, olhando estritamente para o que os textos propõem, seja esta. Se o pecado é descrito como algo tão penetrante, sabe, alcançando até omissões que talvez a gente nem perceba de cara, ou pensamentos fugazes, íntimos, como essa compreensão poderia reformular a maneira como alguém percebe o ato de julgar? Tanto o julgamento que a gente faz dos outros, quanto o nosso próprio autoexame crítico. Boa pergunta. Será que essa visão levaria a mais rigor? Ou talvez, quem sabe, a mais humildade e compreensão da complexidade da natureza humana, como descrita nessas fontes? E, por outro lado, como essa perspectiva impactaria a abordagem ao próprio crescimento pessoal, espiritual? Se a raiz está tão funda assim no pensamento, na intenção, será que só observar regras externas seria suficiente? Fica essa provocação, né, baseada na lógica interna dos materiais que a gente examinou hoje, sobre as implicações dessa visão para a nossa vida interior e para a forma como a gente se relaciona.